Acontecimento. Uma viagem filosófica através de um conceito. Slavoj Žižek. Provavelmente o filósofo mais importante e conhecido da atualidade, Slavoj Žižek explora aqui o significado de um conceito relativamente novo e controverso, o acontecimento. Um acontecimento pode ser uma ocorrência que abala a vida comum, uma ruptura política radical, uma transformação da realidade, uma crença religiosa, o surgimento de uma nova forma de arte ou uma experiência de grande intensidade como apaixonar-se. Após um acontecimento, nada permanece igual, mesmo que não haja uma grande mudança aparente. Em linguagem clara e acessível, Žižek nos leva a uma viagem por diferentes definições de acontecimento, abordando questões fundamentais. Somos de fato agentes de nossos próprios destinos? O que é preciso para que nós tenhamos a percepção de que algo realmente existe? Num mundo em constante mudança, alguma coisa está efetivamente acontecendo? Usando seu conhecimento arsenal de referências, em que mistura anedotas, erudição e cultura pop, indo de Jesus Cristo ao Big Bang, passando por Deleuze, Hegel, Platão, Kafka, Agatha Christie, cinema de arte, blockbusters e budismo, o filósofo esloveno faz de acontecimento um mergulho no que há de mais excitante e essencial na filosofia. Slavoj Žižek é filósofo, psicanalista e um dos principais teóricos contemporâneos. Nascido em 1949 na Eslovênia, é diretor internacional do Instituto de Humanidades do Birkbeck College, Londres, pesquisador do Instituto de Sociologia da Universidade de Ljubljana e professor visitante de universidades como Columbia, Princeton e Paris 8. Colabora com diversas publicações e é autor de inúmeros livros traduzidos para mais de 30 idiomas, entre eles Problema no Paraíso e Como Ler Lacan, ambos publicados pela Zahar. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Acontecimento. Uma viagem filosófica através de um conceito. De Slavoj Žižek. A gela, o acontecimento da minha vida. Todos a bordo. Acontecimento em trânsito. Um tsunami matou mais de 200.000 pessoas na Indonésia. Um paparazzo clicou a vagina de Britney Spears. Finalmente percebi que tenho de deixar tudo para trás e ajudá-lo. A brutal conquista militar sacudiu o país inteiro. O povo venceu, o ditador fugiu. Como é possível tão bela quanto a última sonata para piano de Beethoven? Todas essas afirmações se referem àquilo que pelo menos alguns de nós consideraríamos um acontecimento, uma noção anfíbia com mais de 50 tons de cinza. Um acontecimento pode significar um desastre natural devastador ou o último escândalo protagonizado por uma celebridade, o triunfo do povo ou uma brutal transformação política. Uma experiência intensa proporcionada por uma obra de arte ou uma decisão de foro íntimo. Dadas todas essas variações, não existe outra forma de impor certa ordem ao dilema da definição senão assumir o risco, embarcar e começar nossa jornada com uma definição aproximada de acontecimento. Testemunha ocular do crime. 450 to Paddington, no título original, de Agatha Christie, tem início no meio de uma viagem de trem da Escócia para Londres, em que Elspeth McGillicuddy, a caminho de uma visita à sua velha amiga Jane Marple, vê uma mulher sendo estrangulada no compartimento de outro trem que está passando, o das 4h50 para Paddington. Tudo ocorre rapidamente e a visão dela não é clara, de modo que a polícia não leva muito a sério seu depoimento, pois não há evidências de que tenha ocorrido um crime. Só Miss Marple acredita em seu relato e começa a investigar. Eis um acontecimento em seu estado mais puro e essencial. Algo chocante, fora do normal, que parece acontecer subitamente e que interrompe o fluxo natural das coisas. Algo que surge aparentemente a partir do nada, sem causas discerníveis, uma manifestação destituída de algo sólido como alicerce.
Existe num acontecimento, por definição, algo de milagroso, dos milagres de nossas vidas cotidianas até aqueles das esferas mais sublimes, incluindo a do divino. A natureza acontecimental da cristandade surge do fato de que ser cristão exige a crença num acontecimento singular, a morte e a ressurreição de Cristo. Talvez ainda mais fundamental seja a relação circular entre a crença e suas razões. Não posso dizer que acredito em Cristo por ter sido convencido pelas razões que sustentam essa crença. Só quando acredito é que posso compreender tais razões. A mesma relação circular existe no amor. Não me apaixono por motivos precisos, os lábios dela, seu sorriso. É por já estar apaixonado que seus lábios, etc., me atraem. É por isso que o amor também é acontecimental. Ele é a manifestação de uma estrutura circular em que o efeito acontecimental determina retroativamente suas causas ou razões. Nota de rodapé. É por isso que, quando amamos, nos expomos em toda a nossa vulnerabilidade. Quando estamos nos juntos, um sorriso ou comentário cínico do parceiro pode transformar charme em ridículo. O amor implica confiança absoluta. Ao amar outra pessoa, eu lhe dou o poder de me destruir, esperando, confiando que ele ou ela não usará esse poder contra mim. Fim da nota de rodapé. E o mesmo vale para um acontecimento político, como os protestos contínuos na Praça Tahrir, no Cairo, que derrubaram o regime Mubarak. Pode-se facilmente explicá-los como o resultado de impasses específicos da sociedade egípcia. O desemprego, uma juventude educada sem perspectivas claras, etc. Mas, de alguma forma, nenhum deles pode realmente elucidar a energia sinérgica que deu origem ao que se passou. Do mesmo modo, o surgimento de uma nova forma de arte é um acontecimento. Tomemos o exemplo do filme noir. Em sua pormenorizada análise, Mark Vernet demonstra que todas as principais características que constituem a definição comum de filme noir, iluminação charousco, câmeras em ângulos tortos, o universo paranoico do romance policial noir, com a corrupção elevada a uma característica metafísica personificada na femme fatale, já estavam presentes nas películas de Hollywood. Nota de rodapé. Ver Mark Vernet. Film Noir on the Edge of Doom. Em John Kopchak, Organização Shades of Noir, Londres, Verso Books, 1993. Fim da nota de rodapé. Mas o enigma que permanece é a misteriosa eficiência e persistência da noção de noir. Quanto mais certo está Vernet no nível dos fatos, quanto mais oferece causas históricas, mais enigmáticas se tornam a força e a longevidade extraordinárias dessa noção ilusória de noir, a noção que há décadas tem assombrado nossa imaginação. Numa primeira abordagem, um acontecimento é assim: o efeito que parece exceder suas causas, e o espaço de um acontecimento é aquele que é aberto pela brecha que separa o efeito das causas. Já com essa definição aproximada, vemo-nos no próprio cerne da filosofia, dado que a causalidade é um dos problemas básicos com que ela se confronta. Todas as coisas estão conectadas com vínculos casuais? Tudo o que existe deve sustentar-se em razões suficientes? Ou será que existem coisas que, de alguma forma, acontecem a partir do nada? Como pode, então, a filosofia ajudar-nos a determinar o que é um acontecimento, uma ocorrência que não se sustenta em razões suficientes, e como ele é possível? Desde sua própria origem, a filosofia parece oscilar entre duas abordagens, a transcendental e a ontológica ou ôntica. A primeira se refere à estrutura universal de como a realidade se apresenta para nós. Que condições é preciso atender para que percebamos uma coisa como realmente existente?
transcendental é o termo técnico-filosófico para tal arcabouço, o qual define as coordenadas da realidade. Por exemplo, a abordagem transcendental nos torna conscientes de que, para um naturalista científico, só os fenômenos materiais, espaço-temporais regulados pelas leis naturais, realmente existem, enquanto, para um tradicionalista pré-moderno, espíritos e significados também são partes da realidade, e não apenas projeções humanas. A abordagem ôntica, por outro lado, está preocupada com a realidade em si, com sua emergência e sua disposição. Como apareceu o universo? Será que ele tem um começo e um fim? Qual é o nosso lugar nele? No século XX, a brecha entre esses dois métodos de pensamentos se tornou mais acentuada. A abordagem transcendental alcançou seu apogeu com o filósofo alemão Martin Heidegger, 1889 a 1976, enquanto a ontológica parece hoje ter sido sequestrada pelas ciências naturais. Esperamos que a resposta à nossa pergunta sobre as origens do universo venha da cosmologia quântica, das ciências do cérebro e do evolucionismo. Bem no início de seu novo best-seller, o grande projeto Stephen Hawking proclama triunfalmente que a filosofia está morta. Questões metafísicas sobre a origem do universo, etc., que eram tema de especulações filosóficas, agora podem ser respondidas pela ciência experimental e, assim, empiricamente testadas. Nota de rodapé: Stephen Hawking e Leonard Mlodinow, The Grand Design, Nova York, Bantam, 2010, página 5. Fim da nota de rodapé. O que deixa o viajante inevitavelmente chocado é que as duas abordagens culminam numa noção de acontecimento. O acontecimento da revelação do ser, do horizonte de significado que determina como percebemos a realidade e nos relacionamos com ela, no pensamento de Heidegger, e, no Big Bang, ou simetria quebrada, o acontecimento primordial do qual surgiu todo o universo na abordagem ôntica sustentada pela cosmologia quântica. Nossa primeira tentativa de definição de acontecimento como um efeito que excede suas causas nos traz de volta, assim, a uma multiplicidade inconsistente. Seria um acontecimento, uma mudança na maneira como a realidade se apresenta a nós, ou uma violenta transformação da realidade em si? A filosofia reduz a autonomia de um acontecimento ou pode explicar essa mesma autonomia? Assim, mais uma vez, existiria alguma forma de impor certa ordem a esse dilema? O procedimento óbvio seria classificar os acontecimentos em espécies e subespécies, estabelecer uma distinção entre acontecimentos materiais e imateriais, etc. Entretanto, essa abordagem ignora a característica básica de um acontecimento: o surgimento surpreendente de algo novo que solapa qualquer esquema estável. A única solução adequada é, assim, abordar os acontecimentos de maneira acontecimental, passar de uma noção de acontecimento a outra como forma de expor os inescapáveis impasses de cada uma delas, de modo que nossa jornada se dê através das transformações da própria universalidade, aproximando-se, espero eu, do que Hegel chamou de universalidade concreta, que não é apenas um container destituído de seu conteúdo específico, mas engendra seu conteúdo mediante a exposição de seus antagonismos imanentes, impasses e inconsistências. Vamos então imaginar que estamos viajando num metrô, com muitas paradas e conexões, cada parada apresentando uma suposta definição de acontecimento. A primeira parada será uma mudança ou desintegração do arcabouço por meio do qual a realidade se apresenta para nós. A segunda, uma queda no sentido religioso. A isto se segue a quebra da simetria, a iluminação budista, um encontro com a verdade que desmonta nossa vida habitual, a experiência de si, self, como ocorrência puramente acontecimental.
a imanência da ilusão da verdade que torna a própria verdade acontecimental. Um trauma que desestabiliza a ordem simbólica em que existimos, o surgimento de um novo, significante mestre, um significante que estrutura todo um campo de significado, uma ruptura política radical e a dissolução de uma realização acontecimental. A viagem será atribulada, mas excitante, e muito será explicado pelo caminho. Assim, sem mais delongas, vamos começar.